Bom dia a todos, estou aqui de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Graças a Deus está indo embora. Meu nome é Keila Barca, sou terapeuta holística, taróloga, faço aconselhamentos espirituais, alguns trabalhos espirituais também, reiki, tudo que vocês precisarem para manterem o equilíbrio, a energia, a vibração elevada, podem falar comigo. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que, inclusive, eu já gravei, mas eu acho que eu gravei na outra rede, tá lá no Reels ou no feed. Há uns. Hoje é dia 11, né? Então, mais ou menos 20 dias, quase 20 dias, eu tive o funeral do meu sogro, né? Infelizmente, nós perdemos o meu sogro. E pela segunda vez consecutiva, houve essa pergunta, porque eu, minha família, né, as pessoas mais assim, chegadas e que sabem, frequentamos funerais, velórios e cemitérios de branco. E aí eu expliquei isso nesse vídeo, mas já faz um tempinho e dessa vez me questionaram novamente. Por que toda vez que eu te encontro em velório, em enterro, vocês estão todos de branco? Então, assim, desde que eu entrei na Umbanda há 18 anos, eu aprendi que todo funeral nós devíamos ir de branco. E como eu não deixo por menos, não deixo barato, eu vou a fundo para saber o porquê das coisas, né? Então, assim, não é só, a gente deve ir de branco porque a gente deve ir de branco, fim. Então, a questão do luto, de usar preto durante o luto, não é uma cultura aqui do Ocidente, não é uma cultura nossa, tá? O branco também não é muito uma cultura nossa. Que o problema do Brasil é que ele vai pegando, né? Vai agregando coisas de outras culturas e muita coisa também arraigada do cristianismo. Eu sempre falo aqui para vocês. A questão do catolicismo, né? Conta muito. Então, antigamente, culturalmente, as mulheres, quando ficavam viúvas, guardavam o luto durante muito tempo e vestiam o preto durante muito tempo. Então, você conseguia distinguir fácil, né? Quando tinha uma mulher, dentre outras, vestida de preto, que ela estava de luto. E nós vamos de branco, por quê? Entende-se pela espiritualidade, né, que nós devemos sempre seguir, andar e estar sempre entre os espíritos de luz. Eu sei que isso não é também controlável, né, da nossa parte, mas se a gente partir do princípio que espiritualista, né, a gente usa sempre mais o branco nas nossas ritualísticas, nas nossas vestimentas, geralmente predomina o branco, né? Diferentes casas e nações de candomblé usam o colorido, no caso, na casa que eu estou hoje, que é lá no Ujuairá, do Babatales de Airá. Depois que você cumpre o preceito de um ano que você é Iaô, você já pode usar a saia estampada, você já pode usar o colorido. E assim, evoluindo até os seus 7 anos, você não vai já de cara sair usando uma coisa que uma abá, uma muito mais velha já usa, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de noção. Mas enfim. E existem casas que não, que mesmo depois de um ano, já é o costume da casa se usar mais branco. Às vezes o pai de santo é de Oxalá, então se cultua muito mais o branco. E aí voltando para essa coisa dos espíritos de luz, né? Então quando a gente pensa na pessoa que desencarnou, né? Naquele espírito que desencarnou, porque a matéria vai ficar aí. A gente sempre deseja para as pessoas, né? Espero que Deus conforte a família, que ele seja recebido de braços abertos, nos céus e tudo mais. Então pensa um pouquinho só no fundamento disso, né?
Muitas pessoas, quando desejam as condolências, desejam automaticamente, nem acabam raciocinando ou entendendo o fundamento daquilo. Mas, enquanto umbandista, enquanto espiritualista, né? Eu estudei alguma coisinha do kardecismo bem lá no início. E no candomblé também se frequenta de branco um funeral. A gente aprende que a gente tem que estar de branco para receber os nossos irmãos espirituais e para que a gente possa encaminhar esse espírito para a luz, né? Para que ele seja recebido por nossos irmãos espirituais, que ele vai ser cuidado, né? Não importa qual foi a forma de que essa pessoa desencarnou. Se foi por doença, se foi por acidente, alguma coisa aconteceu que fez com que essa pessoa perdesse a vida, com que ela desencarnasse. Então, ela precisa ser cuidada, né? Quando ela faz essa passagem, a gente acredita, tá? Isso é uma questão, uma crença nossa. Então, a gente acredita que a pessoa fez essa passagem e ela será recebida por nossos irmãos de luz e ela será cuidada, ela será atendida, né? Existem livros espíritas que explicam isso, né? Livros de doutrina mesmo, de ensinamentos, de estudo, e que dá para você entender melhor isso. Mas eu gostaria de explicar aqui por que eu usei branco no funeral e sempre usarei, tá? Inclusive eu fui pega super desprevenida, eu tava até de calça preta, mas estava de camisa branca, mas geralmente eu uso branco, eu procuro usar branco num todo. Não vou vestida, paramentada, né, como a gente costuma se vestir no candomblé, de baiana, porque muitas vezes as pessoas que estão lá não são da religião, não compreendem e, infelizmente, a gente já sabe que a gente sofre muito preconceito, né? Há pouquíssimo tempo, uma semana retrasada, meu pai até gravou um relato de que um profissional, quer dizer, questiono aí o profissionalismo da pessoa, foi solicitado para fazer um orçamento, né, de eletricista lá na nossa casa, lá na roça. E quando ele buscou o endereço e viu que era uma casa de candomblé, ele simplesmente ligou e falou que não poderia ir, que ele não tinha nada contra, que ele não tinha preconceito nenhum, mas que lá ele não pisava. Então, uma pessoa preconceituosa, sem ética profissional nenhuma, porque o dinheiro do candomblecista, do umbandista, do budista, do espírita, não é diferente do dinheiro de ninguém. Nem do católico, nem do evangélico, nem do protestante, nem do ateu. Então, assim, uma pessoa totalmente sem noção, sem caráter até, diria eu, né? Mas, enfim, tá lá, o que é dele, né? Um dia ele vai colher, assim como todos os preconceituosos. Então, às vezes a gente evita. Agora, se é de uma pessoa que realmente é da religião, aí não tem como. Aí nós vamos realmente vestidos, paramentados, de acordo, porque é o correto dentro da religião. Então, seja você iniciante da Umbanda e não sabia disso, tá aprendendo agora. Confirme com o seu zelador, com a sua zeladora. Mas o correto, principalmente você que é da religião espírita, umbandista, candomblecista, não usar preto em funeral de jeito nenhum, em hipótese alguma. Use seu branquinho, vá de branco, vá de coração aberto, vá mostrando que você é do caminho da luz, que você é desse caminho da espiritualidade, que você tá ali para orientar esse espírito desencarnado que geralmente fica meio perdido ali, porque os espíritos quando desencarnam ainda ficam muito perdidos sem saber o que fazer, tá certo? Então é isso, espero ter esclarecido essa dúvida. E se tiver mais alguma dúvida, comentário ou sugestão, gostaria muito que vocês comentassem no vídeo. Peço já que curtam, deixem seu like. Se precisar, compartilha aí com quem vocês acham que deve, né? Para ir ensinando, para ir passando para frente, porque tudo que a gente aprende a gente tem que passar,
tá certo? Um grande beijo e fiquem com a deusa.